Olá, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade, tá, da extensão. Eu chamo essa funcionalidade de comentário. Tá? Comentário ele é muito simples, certo? Você vem aqui, ó, você coloca hashtag e escreve qualquer coisa, certo? Pronto, então você vem aqui, salva. Pronto, quando você salvou, você criou um comentário. Então, ó, quando você clica aqui, ó, novo registro, ele vai aparecer aqui, qualquer coisa. Se você voltar, ele continua aqui, tá certo? Ok, mas para que serve isso? Né? Primeiro, para entender o comentário, a gente precisa entender um consumo, né? Um consumo normal. Como é que funciona aqui? Então, imagine que eu tenho aqui essa planilha. Né? Como é que é o cadastro aqui? A gente tem o cadastro aqui da aula, né? E depois aqui do lado a gente cadastra a frequência, tá certo? Então, como é que faz normalmente? A gente viria aqui, selecionaria aqui as... Vou selecionar só dois, tá certo? Então, copiei. E aí eu vou colar aqui, ó. E salvei. Pronto. Então, quando eu clicar aqui em adicionar, eu tenho dois registros aí, tá certo? Para serem salvos, quer dizer, para serem consumidos, tá? Então, quando eu coloco aqui adicionar, ele consumiu o primeiro. Ele colocou aqui, ó, o primeiro, tá certo? Então, se eu voltar, ele tá vendo? Ele consumiu o primeiro. E aqui tem o segundo. Quando eu coloco adicionar, ele aqui consumiu o segundo, né? Então, imagine que eu posso fazer assim, ó. Eu colo, tá certo? Tem os dois aqui. E eu posso colocar um comentário aqui, ó. Aguarde. Né? E coloco salvar. Então, olha só. Quando eu coloco adicionar, ele consumiu primeiro. E quando eu coloco adicionar de novo, ele vai ficar parado. Tá certo? Então, ele não consome esse daqui. Tá? Para ele poder consumir, você tem que vir aqui, apagar, salvar, para poder adicionar. Certo? Então, esse daí é o comentário. Agora, para que serve isso daí? Né? Vamos entender isso daqui, tá? Então, olha só. A gente está aqui na planilha, né? Então, a gente copiou vários. Né? Eu vou colocar só esses três aqui para a gente entender, tá certo? Então, olha só. Coloco aqui 3. Então, nesse momento, eu vou começar a cadastrar o registro de aula, tá certo? Depois eu vou fazer o da frequência, tá? Mas o que eu faço aqui, ó? Eu copio esse outro daqui que está aqui do lado. Que esses dois daí geralmente vai ser o quê? Vai ser da mesma turma, tá certo? Então, olha só, eu venho aqui, ó, eu coloco hashtag e coloco qualquer coisa. Geralmente eu coloco aqui frequência e colo aqui do lado, tá certo? Aí eu coloco salvar. Então, aqui agora, eu não preciso ficar muito me preocupando sobre quantas vezes eu vou apertar Alt N e Alt S. Né? Então, eu coloco Alt N uma vez, que ele abre a tela de cadastro. Aí eu apertaria Alt S para salvar. Aí depois Alt N de novo, para ele e Alt S. Alt N, aí Alt S. Aí Alt N, aí, opa, deu essa frequência daí, tá vendo? Aí isso aqui é o quê? É para eu lembrar que agora eu tenho que vir... Eita, perdão, eu fiz errado, gente. Era para eu estar aqui, ó, nesse registro de aula, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Aquilo que eu fiz aqui era nessa tela daqui, tá? Então, a ideia é que fosse assim, certo? Eu tinha colocado correto, mas eu estava na tela errada, né? Então, aqui eu vou consumir na tela desse cadastro da aula, tá certo? Aqui consumiu uma vez, aí consumiu novamente, tá aqui, consumiu novamente os dados aqui, ó, correto, tá vendo? Aí agora, quando se eu apertar Alt N de novo, ele para aqui, tá certo? Ele não vai consumir mais. Aí, o que é isso daqui? É como se fosse um lembrete para mim, para dizer, olha, vai agora lá no registro de frequência.
Aí eu vou e clico no registro de frequência. Aí eu venho aqui, apago esse comentário, salvo. E agora sim eu posso dar o Alt N aqui, e aí ele vai passar a cadastrar o registro de frequência, tá certo? Então, essa funcionalidade do comentário é para isso. A gente coloca um nomezinho aí para poder lembrar, olha, agora você tem que ir em tal coisa. Então, você pode fazer como? Né? Você pode fazer o seguinte. Se você tem aqui numa planilha, você pode colocar aqui, por exemplo, esse aqui seria o primeiro A, aí esse aqui seria o primeiro B, perdão, o primeiro B, né? Aí você vai e você coloca aqui assim, ó, o que você quer, muda aí as datas, se for o caso, e coloca tipo um hashtag aqui, né? Hashtag primeiro B, né? Então quando você copiar aqui, ó, quando você colar, aí esse hashtag daqui, ó, do primeiro B, vai lembrar você de, olha, tá na hora de você ir para a segunda turma, que é a turma do primeiro B. Aí quando chegar lá nesse comentário, você vai clicar aqui em minhas aulas, né? E vai lá para a sua turma, né? Aqui, por exemplo, seria o terceiro B e eu iria para lá, tá certo? Bom, então vocês entenderam para que serve esse comentário, tá? Agora, uso avançado, tá certo? O que seria o uso avançado disso? Você pode vir aqui, você entra nessa tela aqui, ó, de minhas aulas, tá certo? Aí você clica aqui, ó, criar comentários. Quando você clica em criar comentários, ele criou pra gente aqui, ó, na realidade, geralmente eu ordeno a turma aqui primeiro, tá certo? Para ficar aqui na ordem, tá? Mas como eu já tinha feito isso automático, já tá aqui, ó. Aí ele já mostrou aqui a ordem, tá certo? Então aqui, ó, segundo C, terceiro D, né? Aí eu salvo aqui, ó. Então eu posso ou colar daqui da planilha, pegar aqui a planilha, copio daqui, né? O planejamento aqui, ó. Eu colocaria aqui, por exemplo, planejamento do segundo C. Aí depois eu colocaria aqui depois frequência. Aí eu vim aqui do lado e copiaria esse da frequência. E aí colava aqui, né? Aí depois, do primeiro, segundo D, aí eu posso colar aqui, tá? Então, mas por enquanto, olha só o que vai acontecer aqui. Só para simplificar, para vocês entenderem, vamos colocar aqui um outro cadastro. Não, só isso daqui, assim, tá certo? E aí eu vou apagar tudo isso daqui só para vocês verificarem. Eu salvo aqui. Então, aqui é como se fosse o seguinte. Eu estou cadastrando aqui algum conteúdo, né, de uma turma qualquer. Vamos supor aqui que é o segundo C. E depois eu quero ir para o segundo D, tá? Lembra que esse aqui é o comentário, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tem um espaço. Eu vou apagar esse espaço daqui, ó. Uma vez só, certo? Uma vez só, apaguei esse espaço. E salvei. Pronto. Isso vai fazer o seguinte. Quando eu terminar o cadastro disso daqui, depois ele vai automaticamente para o segundo D. Então, vamos ver lá. Olha só. Estou aqui na turma, segundo C. Né? Aí, vamos supor que eu fosse cadastrar. Né? Eu vou colocar assim, apagar assim. Aí eu vou cadastrar essa registro de frequência aqui, né? Então eu vim aqui, colocava aqui adicionar. Aí vou lá, cadastro, né? Pronto. Aí quando eu volto, olha só o que vai acontecer. Ele redirecionou para o segundo D. Tá certo? Então já estou aqui na turma segundo D. Então, se eu fosse cadastrar o registro de aula, basta vir aqui em registro de aula. E ele já está na turma segundo D. Eu não precisei ir lá e clicar no segundo D, tá certo? Então, como é que é? Só lembrando. Gente, isso daqui, ó, é avançado, certo? Não é só para quem gosta dessas coisas, certo? Vamos criar comentários. Ele colocou aqui, ó, criou um comentário para cada turma. Se você tirar esse espaço, se você não fizer nada, ele é só um comentário. Você apaga depois, tá certo? Mas se você quiser, você pode apagar aqui, ó. Tira o espaço
e aí ele vai automático para aquela turma. Agora, cuidado, gente, porque ó, se eu apagar esses dois, aí ele vai automaticamente para duas salas, tá certo? Aí pode ser que isso fique você possa se perder um pouquinho, tá? Então, olha só, ele vai para o segundo, ele vai para o terceiro D, não é? E depois para o segundo E. Aí precisa atualizar, tá? Então, olha só aqui, vou atualizar. Olha, ele vai para o segundo D. Tá vendo? Aí agora, se eu clicar em qualquer outro canto, ele vai para o... Perdão, ele foi para o terceiro D. Aí se eu clicar em qualquer outro canto, ele vai para o terceiro E. Então, olha só para a gente ver. Então, isso é um pouco esquisito, certo, gente? Mas tem que prestar atenção. Mas, enfim, isso aí é uso avançado, que aí só se vocês realmente se interessar por essa... quando terminou o cadastro do registro, já ia automaticamente para outra turma, tá certo? Então, espero que vocês gostem, tá? Até a próxima.